pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso vestibulares e também para militar. Eu vou dar uma ajeitada nessa câmera aqui, vou desligar, eu vou sumir um pouquinho, mas é só porque a câmera tá esquisita, parece que eu tô andando devagar em câmera lenta, mas pera aí. Eu tô aqui ainda, tá bom, pessoal? Tudo bem? Eu estou aqui ainda, vou ligar aqui a câmera, como vocês podem ver o cursor. Aí eu aí de novo. Melhorou? Melhorou, parece que melhorou, né? Mas tudo bem, parecia que eu tava andando assim, em câmera lenta, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar a nossa aula aqui, nosso CHC, o nosso curso de História completo. Agora falando sobre curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, beleza? O e-mail historiacomp1@outlook.com para você mandar sua dúvida, seu questionamento, seu elogio e tudo mais. O Facebook, está lá, eu posto exercícios, entre outras coisas. E o celular para mensagem, 329-650-267. Se você entendeu, tudo bem. E aqui atrás o nosso cartaz bonitão, aqui, como você pode ver, professor, beleza? E aqui a camisa aqui bonita também de história. O conteúdo. Primeira Guerra Mundial, parte 3. Professor, essa aí, Primeira Guerra Mundial vai ter várias partes? Sim, vai ter várias partes pelo que eu estou vendo. Por quê? Como eu já falei para vocês, essas aulas aqui, nessa playlist de História Geral, elas são aulas muito mais complexas, muito mais, como que eu posso dizer, muito mais complexas, né? Completas, e abarca aqui nesse caso várias provas. Por quê? A ideia minha é fazer uma playlist aqui sobre aulas específicas. Mas essas aulas específicas de SPSEC, EVA, entre outros, Enem, são aulas de alguns temas que eu acho importantes que podem cair na sua prova. E nesse caso, esses temas, por exemplo, eu vou falar sobre iluminismo, um exemplo. Eu vou falar do iluminismo, mas só que eu não vou falar tanto do iluminismo como eu falei de iluminismo aqui dentro dessa playlist de História Geral. Por quê? Dentro dessas playlists de História Geral, História do Brasil, História da América, História da África, são videoaulas muito completas, pessoal. São videoaulas que, se você assistir, eu tenho quase certeza, claro, que vocês têm que ter um material bom aí também para ajudar vocês a pesquisar em outros materiais, porque nem é tudo aqui que a gente fala aqui pode esquecer de alguma coisa, mas você vai ter nessas aulas, nessas 4 playlists que eu falei para vocês, História do Brasil, Geral, América e África, são conteúdos, são videoaulas muito completas. Nessa playlist que eu vou falar, que eu vou criar sobre playlist de resumo SPSEC, é uma aula resumida. Tranquilo, pessoal? Mas vai também ajudar, mas eu creio que se você usando ela e mais a aula de iluminismo da playlist de História Geral, aí você vai bem pra caramba, beleza? Então aqui, continuando falando sobre história do Brasil, não, né? Falando aqui, História Geral, Primeira Guerra Mundial, como vocês podem observar do lado aqui. Hoje, pessoal, nós vamos abordar um tema muito importante. Por quê? Nós estamos falando até aqui agora, na Primeira Guerra Mundial, nós falamos um panorama na nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, falamos da política de aliança, nós falamos da revolução diplomática, né? E do resultado dessa revolução diplomática, dessa política de aliança. Mas o que nós temos que entender? O assassinato. O assassinato de quem? O assassinato do sucessor do trono austro-húngaro, o arquiduque Ferdinando. Muita gente, pessoal, acha que a morte do arquiduque foi o maior, conclusão que se dá para o início da Primeira Guerra Mundial. E eu já falo para vocês que não. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, ele é um estopim. Não podemos aqui menosprezar essa atitude, porque ele é um sucessor ao trono austro-húngaro, porque seu pai, já com 85 anos, já estava à beira da cidade dos pés juntos. Então é um atentado ao Estado. Isso é importante, sim, mas não é a causa principal na conjuntura aqui
para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Nós temos vários outros pontos, seja pontos econômicos, pontos políticos, que são mais importantes do que o assassinato do arquiduque. Nós já observamos a questão da divisão da África, né, que a Itália e a Alemanha ficam de fora dos principais territórios por causa da sua tardia unificação. Nós observamos na nossa última aula interesses, né, quando falamos das ideias nacionalistas, de um lado o pan-eslavismo da Rússia, do outro a grande Sérvia, né, o aumento da jurisdição da Sérvia, e do outro lado nós falamos do pan-germanismo, o revanchismo francês, as questões econômicas entre a Alemanha e a Inglaterra, são todos pontos que são importantes e muitos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A junção desses planos e mais ainda essas crises internacionais que nós vamos observar, principalmente a crise marroquina e a crise balcânica, nós vamos observar o quê? Que essas crises, que essas conjunturas, todas antes do assassinato, vão ser como se fosse um copo cheio d'água. E o assassinato do arquiduque é a gota final. Esse copo agora transborda. Então, em 1º de setembro, você tem o quê? A eclosão da guerra. Tranquilo, pessoal? A morte do arquiduque é em 28 de junho de 14. E a coisa começa no dia 1º de setembro. Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar aqui falando aqui dos temas importantes. As crises internacionais são muito importantes, pessoal, principalmente quando nós falarmos das crises balcânicas, onde nós vamos observar a invasão, né, o domínio, a anexação da Bósnia e Herzegovina por parte do Império Austro-Húngaro, e na questão dos Balcãs. Tranquilo, pessoal? Muito importante. Beleza? A questão marroquina. O que nós temos que entender primeiramente? O Marrocos, pessoal, ele foi dividido entre duas possessões. Gibraltar ficava, no caso, o Marrocos espanhol, e o resto tudo ficava por conta dos franceses. Só que a Alemanha queria, nesse caso, Marrocos, pessoal, governada por um sultão, era uma região muito rica, principalmente de ferro e manganês. Então eram interesses táticos e também interesses por navegação, você controlar aquele estreito ali de Gibraltar, porque é a entrada do mar Mediterrâneo. Só que a Inglaterra, vendo que a Alemanha, caso pegasse esse estreito, né, ela iria dominar o Mediterrâneo e, consequentemente, a economia inglesa ficaria também prejudicada. Então ela começa a fazer uma política com a França, nesse caso, porque a França já havia concedido, já no caso, o Egito para a Inglaterra, ela vai deixar, nesse caso, o Marrocos com a França para tentar fechar esse espaço para a Alemanha não expandir. Tranquilo, pessoal? É isso que nós vamos observar aqui dentro da chamada questão marroquina. Alemanha e França. Então essa questão marroquina é uma contenda entre Alemanha e França, mas está ligada aqui Inglaterra, está ligada Espanha, entendeu? Beleza? Tudo bem. É um território rico, como já falei para vocês, rico em ferro e manganês. Na Convenção de Madrid de 1880, nessa convenção foi discutido que todos os países, todas as potências daquele momento, teriam privilégios dentro do Marrocos. Tranquilo, pessoal? Só que a França, ela fica tristezinha. Por quê? A França queria o monopólio inteiro do Marrocos. Em 1904, a Inglaterra e França fazem acordos secretos, como eu já falei para vocês, como dominação desse Marrocos, para tentar impedir os interesses alemães dentro do Marrocos. Gibraltar fica, como eu já falei, para os espanhóis, e o resto fica para a França. E a Inglaterra, já como eu já falei para vocês, fica com o Egito. Esse acordo, pessoal, foi muito interessante. Por quê? Na verdade, a concessão do Marrocos vai ficar inteiramente para a França. Mas, quando a França ganha o Marrocos, a França, nesse acordo com a Inglaterra, ela concederia também a construção do canal de Suez.
se nós observarmos essa coisa, nós vamos observar que as duas saídas do mar Mediterrâneo estariam fechadas por franceses e ingleses. Nesse caso, prejudicado sai quem? A Alemanha. Tranquilo? A Alemanha descobre esses planos poderosos, né, da Inglaterra e da França e pedem para acabar com esse monopólio, com esse domínio francês dentro do Marrocos. Nesse caso, nós temos já uma crise muito grande, né, que vai levar aí o choque entre ingleses e franceses e alemães. O chanceler fala com o Kaiser para chegar ao porto lá, ir lá no porto, dar um ultimato lá, uma conferência, um discurso lá no porto de Tanger, no Marrocos, para defender, no intuito de defender a independência do Marrocos frente a essa influência francesa. Nada mais, nada menos, pessoal, a Alemanha agora está boazinha. Não. O interesse da Alemanha em defender essa independência do sultão dentro do Marrocos era o quê? Ela ter também possessões, ter também essa busca de interesses dentro do Marrocos. Então, pessoal, quando nós observamos, como eu já gosto de falar para vocês aqui em gravuras, em imagens que aparecem na sua prova, vocês podem observar um galo e uma águia, né, com a coroa representando aí, no caso, a Alemanha. É o caso, ela está protegendo o pessoal com vestido árabe e tudo mais. O que? Ela está protegendo de quem? Da França. Então é relacionada à questão marroquina. Beleza, pessoal? Em 1906, tem um congresso para tentar resolver essa crise. E o que se resolve? Resolve que reconhece a independência do Marrocos, mas mesmo assim a França continua com a grande influência dentro do Marrocos. Ou seja, esse congresso que dá essa independência, reconhece essa autonomia do Marrocos, nada mais, nada menos, é uma forma de expansão da França dentro do próprio Marrocos. Tranquilo? Em 1908 e 1911, nós temos mais duas crises. Em 1908 nós temos uma, e em 1911 nós temos outra, né? Mais crises. Proteger a independência e seus interesses. A ideia da Alemanha era o quê? Proteger os interesses, né? Proteger a independência de Marrocos para ter em si os seus interesses. Tranquilo? Um orador chamado David George, com a sua publicação, né, o seu manifesto chamado Mason House, né, se eu não me engano, na escadaria da Prefeitura de Londres, ele fala que declarar guerra à Alemanha, porque a Alemanha estava querendo infringir os interesses ingleses. E caso tivesse base, se a Alemanha construísse alguma coisa, né, fixasse algum interesse dentro do Marrocos, seria, nesse caso, um atentado, e nesse caso, a Inglaterra faria de tudo. Beleza, pessoal? Essa questão marroquina se dá em fim de 1911, onde se resolve essa crise. A França dá essa parte do Congo para a Alemanha. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, a Alemanha aceita, mas nós temos que entender uma coisa. A questão marroquina foi uma derrota por parte da Alemanha, porque ela não conseguiu seus interesses dentro do Marrocos. O Congo tinha riqueza sim, mas não tão quanto o Marrocos. E nesse caso, isso vai mais ainda magoando o ego alemão. Tranquilo, pessoal? E nesse caso, você observa o quê? Essa acumulação de ódio por parte dos alemães. Beleza? Agora nós vamos falar sobre a questão balcânica, né? A crise balcânica. A primeira, a Bósnia, em 1908, né? A questão da anexação da Bósnia e Herzegovina. E é muito importante isso para a Primeira Guerra Mundial. Por quê, pessoal? Quando nós falamos de Grande Sérvia, né, da expansão, né, da Sérvia, dos seus litorais, para todo o pessoal, para todas as sociedades, para todos os povos da mesma cultura, dos mesmos modos, ou seja, era uma expansão da cultura sérvia para todos os povos que identificassem com ela, ou seja, a chamada Grande Sérvia. Isso para a Áustria-Hungria, para o Império Austro-Húngaro, era uma coisa que não era bem vista ter uma Sérvia forte. Tranquilo, pessoal? Em 1878, há um congresso de Berlim dizendo que a Bósnia e Herzegovina ficam sob a administração
da Áustria-Hungria. Mas em 1908, a Áustria-Hungria, anexa a Bósnia e Herzegovina junto ao seu império. Ou seja, é uma violação contra esse Congresso de Berlim de 1878. Tranquilo, pessoal? Ou seja, os sérvios tinham interesses, ou seja, na construção da Grande Sérvia, ou seja, na expansão e mais ainda. A Sérvia era apoiada de quem? Apoiada dos russos, que tinha a ideia do pan-eslavismo, uma saída para o Mar Negro, aquelas outras coisas e tudo mais. Então mexe também com interesses russos. Por quê? A Sérvia, aliada da política aliança com a Rússia, apela para a Rússia. Momento oportuno. Ou seja, a Rússia naquele momento diz à Sérvia que não vamos fazer nada, vamos esperar o momento oportuno. Por quê? A Rússia acaba de sair de uma contenda com o Japão e não estava fortemente ainda para lutar contra a Áustria-Hungria e, consequentemente, com a Alemanha, que era sua aliada. Beleza? Há um sentimento aí também de insatisfação por parte da França e Inglaterra contra a Áustria-Hungria, dessa anexação, dessa violação, mas eles sabem também que tinha culpa também do ministro do exterior, Alexandre Svolsky. Ou seja, Alexandre, pessoal, ele fez um acordo, né, um encontro secreto com um diplomata austro-húngaro, dizendo que se eles anexassem a Áustria-Hungria, eles não iam fazer nada de acordo com algumas coisas lá. Beleza. Quando isso acontece e o Alexandre vê isso, eles tomam uma outra atitude. Ele toma uma atitude como uma atitude que ele foi agora oprimido. Então ele vira a folha. Tranquilo, pessoal? Mas isso aqui é menos importante. Mas só para vocês entenderem e tudo mais. Vocês podem observar em livros. Temos as guerras balcânicas, né? A inimizade entre Sérvia e Áustria aumenta mais ainda por causa desses interesses. Pessoal, nós temos que entender uma coisa. Quando o Império Turco-Otomano dominava aquela região dos Balcãs, nós observamos que havia uma estabilidade. A partir do momento que o Império Turco-Otomano começa a enfraquecer, esse controle sobre os Balcãs começa a diminuir. E nesse caso você observa que interesses tanto austro-húngaros, quanto alemães e quanto sérvios e russos. Por quê? Nesse caso dos Balcãs você tinha interesse alemão da ferrovia ligando Berlim e Bagdá. E nesse caso, você vai observar a ideia da Áustria-Hungria criar um grande império ali, unificar todo mundo ali para surtir esses interesses por parte da Alemanha e também por não deixar o interesse da Sérvia em formar a chamada Grande Sérvia e também o interesse da Rússia aliada à Sérvia para a expansão do chamado pan-eslavismo, ou seja, uma saída para o Mar Negro, tranquilo, pela Rússia. Ok? Beleza? Nós observamos relatos de atrocidades contra povos eslavos na Macedônia. E nós observamos o que? A formação da Liga Balcânica. Aí nós temos a Sérvia, nós temos o caso aí que eu esqueci agora, a Sérvia, Montenegro, e entre outros países agora, a Grécia, que vão em contra essas ideias para a favor da Macedônia. Eles vendem. Agora dividir. Vende não, vence, né? Após 2 meses de guerra, eles conseguem vencer e agora conseguem dividir o negócio. E eles dividem como assim? A Sérvia quer ficar com a Albânia. Para aumentar a extensão, então assim, se ele não conseguiu já com a Áustria-Hungria, com a Bósnia e Herzegovina, anexada pelo Império Austro-Húngaro, agora vamos em direção à Albânia, para formar a Grande Sérvia. Só que a Áustria, com medo da chamada Grande Sérvia, recorre à Conferência de Paz e ganha o apoio da Inglaterra e da França para a independência da Albânia. Ou seja, a independência da Albânia, não, a Áustria-Hungria é muito boazinha, ela virou, agora ficou santinha. Não. O interesse era o quê? O medo de ter uma Grande Sérvia. Os sérvios aumentaram seu poder. Ou seja, esse reconhecimento da Inglaterra e da França sobre a independência da Albânia, o quê?
ainda arrisca mais os nervos entre sérvios e austro-húngaros. E nesse caso, começa a surgir dentro da Sérvia e também na Bósnia, parte da região da Bósnia, um sentimento anti-austríaco. Ou seja, é a gota d'água. Por quê? Eles não querem que a Sérvia saia para o mar. Ou seja, eles não querem que a Sérvia se expande. A Áustria-Hungria não quer isso. Beleza? E nesse caso, o que acontece? O assassinato de o arquiduque Ferdinando, morto em Sarajevo, na Bósnia. O que acontece aqui, pessoal? O que faltava? Era o que faltava para a eclosão da guerra. Faltava alguma coisa, uma gota d'água. O estopim era quem? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Como eu já falei para vocês, o assassinato dele, claro, não tem muita repercussão para o início da guerra, mas, principalmente, ele era um chefe de Estado. Seu pai, já com seus 85 anos, já estava prestes a ir à cidade dos pés juntos, com quase a passagem comprada para a cidade dos pés juntos. Então, o assassinato do arquiduque é o quê? É um estopim, sim, para o começo da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo, pessoal? E o que nós temos que entender aqui, primeiramente? Pai quase morto, eu já falei para vocês. Um cara que mata ele é Jovic Príncipe, né? Um bósnio, morava na Bósnia, né? E atuava numa sociedade terrorista chamada Mão Negra. A Sérvia sabia, mas deixou planos da trialismo eliminar. Eita, nós, o que é isso aí agora? Vamos entender primeiramente. Esse assassinato, quem mata o arquiduque é um bósnio em Sarajevo. E o que acontece? A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Por quê? Depois de investigações e tudo mais, se descobre que o arquiduque morre em 28 de junho de 1914. Se descobre que essa sociedade, a Mão Negra, tinha relações com a Sérvia. A Sérvia sabia desses planos e não fez nada para avisar o Império Austro-Húngaro. E nesse caso você observa o quê? Ela deixou que isso acontecesse. Por causa de quê? Da Áustria-Hungria, toda vez que a Sérvia tentava se expandir, a Áustria-Hungria interrompia. E nesse caso nós vamos observar o quê? Os planos trialismo. Planos da trialismo. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, se a Sérvia aumenta, né, cria a Grande Sérvia, o pan-eslavismo da Rússia, que era aliado com a Sérvia, também iria junto com a Sérvia. Ou seja, você teria dominações ali naquela região, tanto de sérvos como principalmente de russos. E não era uma boa ideia, nesse caso, por causa da ferrovia, ter uma dominação ali, no caso, russa e sérvia. E no caso também da Áustria-Hungria e Alemanha, ter esses domínios naquela região. Então, há um complô, nesse caso, o arquiduque Ferdinando, de construir um plano de anexação de todas aquelas culturas ali eslavos. Ou seja, de uma monarquia dual, iria para uma monarquia trial. Ou seja, logo a monarquia Áustria e Hungria, agora teria porções daquelas sociedades eslavos. Um complô, ou seja, formar o grande império austro-húngaro eslavo. E nesse caso, os sérvios e a Rússia, com pretensões nesse caso, não quer isso, então você tem esses planos de eliminar quem? O cara que tinha, nesse caso, seria herdeiro e ia pôr em plano essa ideia, né? Ele é assassinado na Bósnia, em Sarajevo. O arquiduque Ferdinando vai para a cidade dos pés juntos em 28 de junho de 1914. Nesse caso, quando o arquiduque morre, é o estopim para a declaração de guerra. A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Rússia, que é aliada à Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. E a Alemanha, que é aliada à Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia. E depois a Alemanha vai invadir a Polônia. A Polônia. Polônia. E a Bélgica vai invadir a Bélgica para ir
de encontro da França. Nesse caso, França e Inglaterra se aliam à Rússia. Tranquilo, pessoal? Tá aí iniciado a chamada Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula continuaremos mais falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Valeu, pessoal. E lembrando, não é só esse assassinato do arquiduque Ferdinando, não podemos levar esse assassinato como um dos motivos principais para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e valeu!